Bom dia, queridos. Graça e paz. Mais uma manhã começando. Estamos aqui louvando e agradecendo o nome desse Deus glorioso. Amém? E dando continuidade, nós vamos continuar falando sobre Neemias, a liderança de Neemias. Mas antes disso, vamos falar com Deus. Senhor Deus Santo, vivo, poderoso, Deus Criador dos céus e da terra. Deus, muito obrigado, Pai. Louvado e engrandecido seja o teu santo nome, ó Pai. Obrigado pelo descanso da noite. Obrigado, Pai, por mais um dia de vida. Em tuas mãos eu coloco a minha vida, a vida da minha família, dos meus parentes, meus amigos. Ó Pai, da comunidade cristã que eu faço parte. Coloco como criatura nas mãos do Criador. Repreende do nosso meio todo espírito contrário à tua vontade, ó Deus. Nos dá um dia alegre, abençoado e próspero. E nos livra de todos os males em nome de Jesus. Amém. O texto que eu quero ler de Neemias hoje, nessa manhã, é Neemias capítulo 4, versículo 17, que diz assim: os que edificavam o muro e os que transportavam os fardos e os que carregavam estavam trabalhando com uma das mãos segurava a arma, né? E com a outra trabalhava. Então, esse texto fala sobre estar preparado para a batalha. A armadura da fé e o chamado à vigilância, chamado para vigiar. Eu quero dizer para você que a batalha espiritual ela é uma realidade, vou usar a palavra aqui, indissociável da nossa caminhada, da caminhada do cristão. Não se trata de se enfrentaremos conflitos, a situação é quando e como enfrentaremos os conflitos. No capítulo 4 de Neemias, nos oferece uma visão penetrante de como está preparado para os desafios espirituais. E aqui usa-se a simbologia de uma armadura física. E em meio à reconstrução dos muros de Jerusalém, o povo enfrentou inúmeras ameaças externas, mas o povo estava determinado a ser perseverante. Então essa determinação, ela é paralela à nossa própria jornada de fé. Nós vamos pegar a situação que aquele povo estava enfrentando, trazer para os nossos dias, e nós vamos identificar as dificuldades que nós temos diariamente na nossa caminhada de fé. Então, nesse sentido, o primeiro ponto que eu quero abordar é armados e vigilantes. Estarmos sempre armados e vigilantes. Então, estando sempre pronto. Neemias capítulo 4, versículo 16 e 18, retrata a situação de estarmos sempre prontos. Então, assim como os trabalhadores estavam ali constantemente armados, devemos estar equipados com a palavra de Deus e oração, Efésios 6, 17. Devemos estar, a Bíblia diz assim, orai sem cessar. Estarmos sempre em espírito de oração no local de trabalho, na faculdade, na família, estarmos ligados com Deus. Então, existe o equilíbrio entre o trabalho e a vigilância. Então, eles estavam ali numa condição que estavam trabalhando para Deus. Então, trabalhar para Deus, enquanto se manter espiritualmente vigilante, é essencial para o crente. Estamos aqui, por exemplo, todos os dias de manhã, segunda a sexta. Então, eu preciso estar vigilante para que nenhuma situação venha exatamente se opor àquilo que nós estamos fazendo. E o inimigo, eu falo sempre aqui, o inimigo vai sempre operar na área dele. Qual é a área dele? A área da nossa fraqueza. Torna-se um terreno fértil para Satanás atuar. O segundo ponto aqui, mais uma vez, eu quero falar sobre o poder da unidade. Né? Então, Neemias capítulo 4, versículo 19 e 20, fala sobre atendendo ao chamado. Então, a comunidade reunia-se ao toque de buzina, mostrando a importância da unidade na batalha. Tem um texto que eu gosto muito, que foi um dos primeiros textos que eu ouvi na minha caminhada lá nos anos 80, 1 João capítulo 5, versículo 4, que diz: tudo que é nascido de Deus vence o mundo, mas esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé.
Outro dia alguém chegou para mim, não, mas o que eu entendo na Bíblia é assim, eu digo uma coisa é o que você entende, outra coisa é o que a Bíblia diz. Não é o que eu entendo, é o que a Bíblia diz. Nosso entendimento pode ter N influências, mas é o que a Bíblia diz, é o que vale. E nós somos uma força, nós temos uma força como somos o corpo de Cristo, corpo da igreja. Então a força da igreja reside em quê? Na unidade e no poder do Espírito Santo que habita em cada membro desse corpo. Mas o corpo é um conjunto de membros. Então nós precisamos estar juntos. Jesus disse assim: onde houver 2 ou mais, eu estou presente. Tem que haver uma coletividade. Não é o que eu digo, o que eu entendo, é o que a Bíblia diz. O terceiro ponto que eu quero abordar aqui é a dedicação inabalável. Neemias ali, capítulo 4, versículo 21 e 23, nos mostra ali de servir dia e noite, trabalhar dia e noite, era o que eles estavam fazendo. Eles tinham um objetivo, eles tinham um propósito, tinham um alvo. Então, a disposição do povo de trabalhar incessantemente ilustra justamente a dedicação que devemos ter em nossa jornada espiritual. Quando nós lemos ali a primeira carta que Paulo escreveu aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17, retrata bem essa situação. E outro detalhe interessante era o compromisso que eles tinham com a causa de Deus. Então a nossa devoção não é momentânea, mas ela é contínua. Reflete nossa total submissão à vontade de Deus, Lucas 9, 62. Josafá, certa vez, depois que o profeta Eliseu anunciou que Deus iria batalhar por eles, porque eles não tinham condições de enfrentar o inimigo, e eles viram Deus vencendo a batalha, Josafá vestiu-se de roupa de saco, cingiu os lombos, e se humilhou nas cinzas e falou para todo o povo que a nossa vontade seja a visão de Deus, ou que a nossa visão seja a vontade de Deus. Em cima disso, podemos falar um quarto tópico, que a batalha já está vencida. Então, eles estavam confiando na vitória. Mesmo em meio à luta, nós devemos lembrar que a vitória já é nossa em Cristo Jesus. Somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Romanos 8:37. Nós vencemos quando nós nos achegamos a Deus através de Cristo Jesus, porque Cristo venceu. Assim como ele venceu, nós também venceremos. E a armadura do Senhor, né? Enquanto nos preparamos para a batalha, é vital lembrar que nossa verdadeira força vem do Senhor e da armadura. Quando nós lemos ali Efésios capítulo 6, versículo 10 ao 17, nós vamos ver a importância de estarmos capacitados e revestidos da armadura de Deus para a batalha. Nós somos um soldado que lutamos na esfera espiritual e material também, física também, né? Então eu quero, meu irmão, minha irmã, concluir aqui nessa manhã dizendo para você que a jornada de Neemias e do povo de Deus em reconstruir os muros de Jerusalém não é apenas uma lição histórica, mas um espelho da batalha espiritual que cada cristão enfrenta dia a dia. Então, a constante vigilância, a unidade da comunidade e a dedicação inabalável são princípios que ressoam e devem ressoar profundamente em nossas vidas. Não é informação histórica, é uma lição para mim e para você. É uma lição de comportamento, dedicação, é uma lição de fé, é uma lição de unidade, é uma lição de servos que ouvem a voz do seu Senhor. Amém? Queridos, que Deus te abençoe, tenha um dia alegre, abençoado e próspero. Eu agora vou estar saindo para trabalhar, né? Assim como vocês também. Então, que o Senhor vos abençoe, os guarde e os livre de todos os males, em nome de Jesus. Amém.